das coisas que mais chamam a atenção em Dogman é o fato de que parece que ele foi desenhado por uma criança, mesmo isso não sendo verdade. Quer dizer, é mais ou menos isso. Mas você sabia que existem detalhes escondidos no mundo de Dogman que nem mesmo os fãs notaram? Não pode ser. Muita gente não tem consciência, mas Dogman é uma história completamente diferente da sua ideia original. Os fãs dos quadrinhos sabem que o autor Dav Pilkey criou o personagem quando ele estava no segundo ano do fundamental, aos seus 8 anos de idade. Mas se você tá vendo um policial metade homem e metade cachorro, saiba que nada disso era o plano original para ele. O Dav Pilkey disse que antigamente o Dogman seria um cachorro comum, mas que por algum motivo bobo ou estranho, ele seria atingido por um raio e ganharia poderes. Sim, o personagem ainda se chamaria Dogman, mas não teria nenhuma parte humana nele. Os poderes do cachorro não seriam para sempre, porque a piada era ele ser um herói que sempre precisava ser atingido por um raio no momento certo para receber os seus poderes, mas não foi o que o autor escolheu. E hoje a gente tem o Dogman policial, mas você pode ficar tranquilo, porque o nosso plano é te mostrar 11 fatos sobre Dogman que ninguém te contou antes. Tá começando mais um Teen Videos. Você já percebeu que toda a arte de Dogman é muito simples, mas ao mesmo tempo bonita e cheia de vida? O motivo disso ser verdade é uma coisa muito interessante. Foi o Dav Pilkey quem desenhou. Sim, você sabe disso, mas o que ninguém te contou é que hoje em dia a maior parte dos quadrinhos é feita digitalmente pelo computador. Tem um ótimo trabalho de arte, mas dá pra dizer que não é um trabalho completamente feito à mão. É o contrário quando a gente fala de Dogman. Os quadrinhos do cachorro policial são desenhados do jeito antigo, no papel. E o que isso quer dizer? Simples, é justamente por isso que você sente que tá vendo um trabalho feito por uma criança. Como todo mundo sabe, no mundo de Dogman, os verdadeiros autores da trama são o Gerald e o Haroldo, dos quadrinhos do Capitão Cueca. Mas isso não faria sentido se o desenho não fosse parecido com o trabalho de duas crianças. É justamente por isso que o Dav Pilkey fez algo genial. Como ele mesmo criou o Dogman nos seus anos de escola, ele resolveu desenhar os quadrinhos à mão, e não em uma tela digital. Dessa forma, ele copia o próprio estilo de desenho quando era uma criança. Depois que a versão com lápis e tinta tá pronta, aí sim ela pode ser copiada em um computador. No ano passado, os quadrinhos atingiram mais de 3,8 milhões de leitores no mundo todo. Quer dizer que o plano deu certo. A gente já te falou que Dogman é um quadrinho criado pelo autor quando ele tinha 8 anos de idade. Mas você já viu o primeiro Dogman? A gente tem a imagem para te mostrar. E como você pode ver, esse personagem seria um cachorro comum, que provavelmente seria chamado de Greg, da mesma forma que o mascote do Oficial Knight no quadrinho original. Note que ele não teria nenhum uniforme de policial, já que não seria um oficial da lei. Além disso, o protagonista utilizaria uma coleira, ou seja, ele teria um dono. Provavelmente ele seria uma fantasia de super-herói, da mesma forma que o personagem veste aquele uniforme parecido com o Batman quando sai de noite para combater o mal. A gente sabe disso por conta de uma entrevista do autor. Ele disse que quando era mais novo, gostava de desenhar cachorros com capas de super-heróis. O primeiro Dogman andaria nas 4 patas, ao contrário do personagem atual, que utiliza roupas de policial e anda nas 2 patas. Se esse personagem ainda seria uma criação do Gerald e do Haroldo, a gente não sabe, mas é quase certo de que sim, porque os personagens de Capitão Cueca também ganharam vida na mesma época que o Dogman. O Dav Pilkey deu uma entrevista para o canal 7 de televisão dos Estados Unidos, e o mais legal é que ele conversou com 2 garotinhas. Nesse dia, ele disse que quando tinha a idade delas, existia um cachorro na casa dele. Esse doguinho foi a primeira inspiração para desenhar o Dogman, e de acordo com o autor, ele era um animal muito esperto, que vivia fazendo bagunça, como todos os cães, mas que esse amigo de 4 patas da sua infância foi muito especial e importante para a existência do Dogman. Será que esse cachorrinho se chamava Greg também? Provavelmente sim. Você tem um cachorro super esperto na sua casa? Comenta a hashtag cão pra gente se conhecer. Agora uma informação que pode ser chocante demais, então se segura pra não cair no chão. Você sabia que Dogman não foi feito pra todo mundo assistir?
e que dependendo da sua idade isso pode ser um crime. Tanto o filme quanto os quadrinhos são recomendados para jovens de 8 anos de idade, acompanhados pelos pais, ou seja, os indivíduos com menos idade não podem ver. Talvez você esteja pensando que isso é muito injusto, mas na verdade é uma coisa muito importante, porque quem é fã de Dogman sabe que existem alguns temas pesados na história, como por exemplo a maldade do Crude quando Pete era uma criança, além, é claro, da doença da Grace e até momentos horríveis como o acidente de carro dos pais do Big Jean. Por isso, um fato sobre a série que muita gente não sabe é que a produção e os quadrinhos têm uma idade certa para ser permitido que você leia e se divirta. Por isso, nada de fazer coisas erradas, porque a gente tá te vendo. Se a gente perguntar quem são os autores de Dogman, você vai ser um fã muito esperto e dizer que são o Gerald Beard e o Harold Hutchins, que são personagens do Capitão Cueca. Mas você sabia que esses dois meninos escreveram uma outra história? Tem um segundo quadrinho baseado no mundo do Capitão Cueca, e é chamado As Aventuras de Oak e Gluck. A trama começa com o Gerald e o Haroldo conversando sobre o fato de que os cientistas não sabem de tudo. E então eles resolvem escrever uma história que se passa na época das cavernas, mais de 500 mil anos atrás, onde dois amigos vivem tranquilamente até receberem uma visita do futuro. Basicamente, um vilão dos anos 2200 volta para o passado através de um portal, porque ele deseja pegar parte da natureza daquele período. Mas não só isso, o vilão é o dono de uma empresa muito malvada que também quer capturar os homens das cavernas e forçá-los a trabalharem no futuro. Os dois personagens principais, Oak e Gluck, estão entre eles. E utilizando o mesmo portal do tempo, os heróis vão parar na academia de Kung Fu do Mestre Wong. Eles ficam treinando 7 longos anos, até se transformarem em mestres em artes marciais. Os homens das cavernas lutam e derrotam o vilão com a ajuda de dinossauros, namoradas e muitos golpes de Kung Fu. Tudo isso dentro do universo de Capitão Cueca. E claro, de Dogman também. Mas infelizmente o livro não está mais disponível. Alguns fãs da comunidade asiática conversaram com a editora dos livros e também com o autor, dizendo que alguns dos temas presentes no quadrinho estavam muito errados em relação à cultura do Kung Fu. E por conta disso, o Dav Pilkey resolveu acabar com a publicação dessa trama. Juntando isso com Dogman, existia a possibilidade de unir os dois universos, da mesma forma que já aconteceu com o Capitão Cueca, para fazer uma aventura do cachorro policial no passado. Mas infelizmente nada disso pode acontecer agora. Essa história que a gente te falou também é defendida por muitos fãs, dizendo que o humor dos personagens é bom demais e existe uma trama de bem contra o mal que qualquer tema pesado pode ser retirado em histórias futuras. Só que o importante é que até mesmo os quadrinhos esquecidos do autor serviram de inspiração para o Dogman, que é o seu grande sucesso. Nós sabemos disso porque se hoje Dogman tem temas importantes para os leitores, como a relação de pai e filho do Pete e do seu clone, é porque Dav Pilkey aprendeu muito com tudo o que aconteceu. Aqui tá um detalhe do filme que pouca gente percebeu. Mesmo existindo um cartaz gigante mostrando a verdade, o Dogman não precisava existir se o oficial Knight utilizasse os olhos direito. No filme, o herói só existe por conta de uma explosão causada pelo Pete. Até aí, sem problemas, mas pouca gente percebeu que não tinha ninguém dentro do prédio onde a bomba estava. O gato vilão escolheu um prédio abandonado. Existem algumas letras dizendo isso logo atrás do oficial Knight. E por esse motivo, se o policial tivesse lido o que estava acontecendo de verdade, não teria nenhum problema aquela bomba explodir, porque ninguém seria atingido. É realmente um fato muito curioso que no universo dos cinemas, Dogman poderia não existir. Mas isso seria ruim, porque o Pete continuaria sendo um vilão. Você sabe que estão publicando novos quadrinhos do Dogman, tendo como personagem principal o Big Jean, contando um pouco mais sobre sua infância, além, é claro, da vida com os pais e até a profecia que alguns alienígenas fizeram sobre ele. Mas você sabe o motivo desses livros existirem? Em uma entrevista para o canal de YouTube Dorian's World, o autor disse que um dos principais motivos para ele escrever sobre o Big Jean é o próprio criador do canal, dizendo que às vezes ele assiste os vídeos e se pergunta:
por que ele gosta tanto desse personagem e que isso inspirou a criação dos novos livros. Isso é uma prova de que ser um verdadeiro fã pode até mesmo ter efeito na série que você tanto gosta. E por falar nisso, a gente quer um quadrinho contando um pouco mais sobre a Sarah Hattoff. Será que o Dev Pilk assiste a gente? É claro que sim. E sabe quem pode ser o nosso fã para incentivar a gente a criar conteúdos aqui pro canal? Você, aí atrás da sua tela. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você já parou para pensar o motivo do Pete ser um gato laranja listrado? Será que é para imitar o Garfield? Na verdade, não. O Dogman é um policial, correto? E por isso ele veste um uniforme dos homens da lei. Agora, se você prestar muita atenção no Pete, vai notar que ele está vestido de prisioneiro. A cor laranja e as listras fazem referência à fantasia de uma pessoa que está presa por ter cometido algum crime. É uma pena que o Pete agora seja um gato bonzinho, mas o truque do desenho é muito legal. Você sabia que o Dogman não é um livro? Sim, isso é verdade. Muitos fãs gostam de falar sobre as histórias do personagem como sendo livros, mas no mundo real as tramas são quadrinhos, conhecidos como graphic novels. A grande diferença é que uma arte nesse estilo é um quadrinho grande com histórias já fechadas, juntando muitas aventuras, ao invés daqueles menores que as pessoas estão mais acostumadas a ver. Claro, nada disso atrapalha a diversão dos fãs, mas é legal saber exatamente em qual estilo de arte são feitas as aventuras do Dogman. Dogman pode não ser um livro, mas com certeza ele é um filme dos cinemas, um jogo de videogame e também um musical dos palcos de teatro. Sim, existe uma peça de comédia musical inspirada nas aventuras do nosso herói, onde o Pete cria um clone de si mesmo. Você sabe de quem a gente tá falando. O Lil Peep. A peça tem muita música e dança, e pelo que os fãs dizem é bem divertida. Mas só é possível ver nos Estados Unidos por enquanto. Estamos deixando outros 2 conteúdos especialmente para você. Valeu e até a próxima!